Olá pessoal, boa noite. Eu sou o Ivaldo e aqui nós estamos no podcast Nosso Pensante. Aqui está ao meu lado Hudson Roatti, e eu vou te complementar. Boa noite, bom dia, boa tarde. Eu não sei que hora que o pessoal está assistindo. Verdade. Ou ouvindo. Tempo. Você tá no primeiro que assistiu, ouviu o primeiro episódio, ouviu que ouviu, né? Isso. Que o nosso amigo aqui, o Hudson, está me provocando sobre a questão do tempo. Isso. Não é? Eu acho que você quer falar em algum momento sobre este assunto. No primeiro tempo que eu quero falar é reserve um tempo para nos escutar semanalmente ou assistir. Você pode nos seguir no Instagram, lá tem alguns cortes dos nossos episódios, no YouTube, na plataforma da sua preferência, então já deixa aí marcado seguir para você ter novidades sobre os novos episódios. E Ivaldo, cara, quando você me propôs esse tema aqui, eu confesso que eu fiquei assim, no primeiro momento, falei, o que esse cara quer falar? E logo depois eu adorei, você me propôs que o segundo episódio tivesse o título de Teoria Nando Reis. Nando Reis. Eu já entendi, mas agora eu quero que você explique um pouco sobre isso para a gente problematizar e trabalhar um pouco mais. É difícil de explicar, né? Porque você pensa o seguinte, as pessoas estão nos ouvindo agora, nos vendo, e de repente fala assim, teoria Nando Reis? Como assim? Onde foi isso colocado, publicado? Será que está na CAPES? O que você está fazendo? Agora, né? O mundo está ao contrário e ninguém reparou, né? E sim, mas continua, eu não vou te interromper mais. Não tem explicação. Isso. Não tem explicação. Não. A música é com você sabe que eu até gosto de ouvir. Né? Qual que é a ideia? O que é a teoria Nando Reis? Olha só, eu já falei para você sobre agora há pouco que eu acabei de escrever um texto, um livro, e não sei se eu expliquei para você que durante essa escrita eu ouvi muita música. Eu escrevo ouvindo música. Né? Acho que eu não cheguei a comentar isso com você, então é uma novidade. Né? E entre as músicas que eu ouvi Nando Reis. Né? Eu adoro o Nando Reis desde a época do Titãs, eu escuto desde sempre. E tem um clipe, se eu posso dizer assim, que é um show dele, de Relicário, em que ele performa de tal maneira que eu comecei a refletir, sabe, né? Começa a metafísica, né? Isso. Então, eu começo a prestar atenção em como ele interpreta Relicário, porque não sei se você já percebeu, você que ele toca violão, né? As mesmas 10 músicas há 10 anos. Mas... Eu não toco violão nos mesmos 10 anos. Tudo bem. Né? Tudo bem. Mas, enfim, às vezes parece que, dependendo do dia que você está tocando uma música, você toca diferente. Sim. Performa diferente. Não é? A sua alma, seu espírito, seu corpo reage, a linguagem corporal reage diferente. Eu ouvi Relicário algumas outras vezes e, assim, gosto da música, gosto da letra, a melodia, mas não ficou tão legal como neste que eu vi. E neste dia, quando eu ouço Relicário, desse show que eu estou falando, eu prestei muito bem atenção no Nando, olhando assim, poxa, ele está encarnado, ele está autêntico. Eu estou enxergando literalmente a pessoa que se autorrealizou em si mesma, Nando Reis. Ali eu não consegui ver nenhuma semelhança com ninguém, com outra pessoa, com outro cantor, talvez de até mais conhecido no mundo do que ele, ou com um outro personagem do mundo artístico que trabalha um repertório semelhante, eu não consegui ver. E aí isso, que é o ponto do nosso debate aqui, da nossa reflexão, não é? Eu comecei a pensar o seguinte, ora, existe faculdade para você fazer o curso Nando Reis? Você sabe disso? Um EAD, por exemplo? Não temos. É interessante, né? Por exemplo, Marvin, agora é só você. Eu vou dar uma ligada e tentar ver, né? providenciar, fazer uma emenda. Exatamente. Que fã. Mas e aí, por que você bate na mesa, você deu um barulho no microfone, não repare? Mas por que você enxergou naquele momento um ser realizado? Sim, porque eu estou atravessando um momento em minha vida em que eu estou questionando as minhas escolhas profissionais, certo? Eu sou da educação, nós nos conhecemos na educação, sempre quis trabalhar com isso. Também sou da área pública, trabalho como servidor público. E eu estava há alguns anos mesmo, 8 anos, estudando para concurso público.
para outra carreira, né, melhor dizendo. E eu percebi que, ao estudar essa carreira, defensor público, foram as carreiras de concurso das quais eu fiz, a magistratura, delegado, promotor, todas elas, apesar de demasiadamente importantes, não é essa a questão que eu estou pondo, mas, apesar disso, essas carreiras não é você. Um defensor público, ou um promotor, ou um professor, um policial, um carteiro, um médico, um veterinário, um agrônomo, ele não é uma pessoa em si mesmo, é uma profissão apenas. Entende? Porém, o que eu comecei a perceber é que as pessoas buscam a profissão como se estivesse buscando a si própria. Nós temos, vou tentar traduzir, Sim. uma tendência, traduzir para o meu entendimento, não quer dizer que você falou de forma difícil, Sim, não. sim. Traduzir para o meu entendimento. Então nós temos uma necessidade de tentar resumir a nossa existência a ou Isso. alguns poucos atributos, e um deles é a profissão. É a profissão. Que nem sempre traduz de fato o que nós somos, ou, na verdade, traduz o que estamos sendo naquele momento e não o que queríamos ser, ou o potencial daquilo que poderíamos ser. Acho que eu deixei mais confuso ainda. Mas mas confuso é com a gente mesmo, que nós vamos fazendo as reflexões aqui e chegando a uma ideia geral, né, do particular ao geral. É isso mesmo, traduziu bem. O que eu quero dizer é que você, quando se espelha numa profissão, você tem a necessidade de um pertencimento. Você tem a necessidade de uma realização. E aí você, quando escolhe qualquer profissão e busca e alcança, chega um determinado momento em que você percebe que não era bem isso. Existe vamos dizer assim, uma frustração, né? A palavra é forte, mas em algum momento, no seu íntimo, você percebe e tem essa frustração. Poxa, não era bem isso o que eu pensava desta ou aquela profissão. E aí, neste momento, quando vem dar esse insight, né, dar essa reflexão no indivíduo, ele começa a pensar no que ele realmente é. Vem um contraponto. Você olha, por que eu não fui músico? Olha, por que eu não fui uma outra profissão? Por que eu fiz faculdade mesmo? Igual no primeiro episódio, vamos deixar, né, o Hudson bem alerta aqui, a questão não é o demérito do conhecimento, não é isso. Não. Nós estamos procurando entender o que somos. Não é? Vou te dar um exemplo aqui. E assim, ele é um exemplo mais fácil de você compreender, a gente pode transcender. Sim, claro. A minha esposa é formada em engenharia civil. E dentro da carreira dela como engenheira civil, ela rapidamente conseguiu evoluir. Sim. Minha esposa não é engenheira civil. Minha esposa hoje é uma série de coisas, mãe, empreendedora, uma série de tem multifunções. Né? Uhum. E se eu perguntar, uma parte da vida dela é o trabalho. Como engenheira civil, não. Sim. Como parte comercial de uma empresa, como dona de outra, como uma série de coisas, porque ela amadureceu um pouco dessa reflexão que você está falando, sim, mais cedo do que eu, inclusive. Então, assim, e teve um ato de coragem para decidir isso. E ela olha para trás e quando ela dá esse relato, um dia ela será nossa convidada aqui, claro. Quando ela dá esse relato, ela falou que demorou um pouco a aceitar que abandonar o pensamento de que estudei 5 anos na faculdade, 4, 5 anos, e joguei esse curso fora. Não, hoje ela entende que, como você falou, que não se trata de demérito ao conhecimento, claro. Não, aquilo me trouxe onde eu estou hoje. E onde ela vai chegar, ninguém sabe. Porque ela vai chegar porque é uma pessoa acima da média. Sim. Mas é isso, né? O conhecimento não foi jogado fora, mas ela precisou buscar a essência em outros lugares, sim, que não aquele. Ela fez esse questionamento e agiu. Que é muito difícil. Ato de coragem, ato de decidir. Pensar, que já é um desafio, conseguir transformar isso em uma ação transformadora. Sim, o conhecimento ele nunca é perdido. Não. Mas isso está muito claro para a gente, né? Sempre trabalhamos isso, a gente trabalhou isso no nosso primeiro episódio, vejam lá quem não viu, não é? E quem não viu. Mas não é essa a questão, até porque o conhecimento ele pode ser, em algum momento, aquele que vai te despertar para essa reflexão.
Você falou que ela fez engenharia, talvez em algum momento ela percebeu, falou assim, olha, eu entendi isso aqui, mas profissionalmente esta área não tem identificação comigo. Não significa que aquilo que ela estudou, o conteúdo, foi jogado fora. Não, não. Fez ela refletir por outras coisas. Não é? Então, eu penso que, ao contrário, né, muitas outras pessoas encontram-se nisso, igual eu também passei por isso, estou passando ainda, fazendo esse processo de reflexão, de que, olha, você não é uma profissão, você não é um cargo, você não é uma escolha, ainda que você faça, eternamente, para sempre. Então, quando você reflete isso, você percebe o que é que eu sou, na verdade. Que essa era a pergunta original. Essa deve ser a pergunta que nos norteia, que nos faz caminhar para essa realização. Porque quando eu vi a performance, depois eu te mando o link desse clipe por favor. Você vai ver que ele... Aqui no YouTube nós deixaremos o link na descrição para você escutar Nando Reis nessa performance que inspirou o nosso amigo Ivaldo. Sim. E quando ele performa ali, ele mostra autenticidade. Por que ele mostra autenticidade? Porque ele se realizou fazendo o que ele é. O trabalho, e tem a ver também com o que nós falamos no primeiro episódio, ele se torna prazeroso quando ele se torna nós. Quando somos nós realizando o que somos. Eu te entrego algo, igual eu brinco aqui com filosofia, foi uma das minhas intenções sempre desde quando enveredei pelo caminho da filosofia, é brincar com ela. Porque eu me sinto lúdico, porque eu gosto de filosofia, eu sou apaixonado por essa área, certo? Então, eu brinco com isso e me realizo assim, entende? Então, eu sou um pouco Nando Reis, não no sentido do seu, né, tocar violão, né, como ele toca, assim, né? Eu vou aprender um pouco, em algum momento isso, vou comprar um violão, certo? Mas no sentido de que quando eu faço uma explicação filosófica, eu estou tentando performar como ele. Conversando com o Daniel, e agora ele vai me perdoar porque me fugiu o sobrenome dele, mas o Daniel... Nosso amigo Daniel aqui? Não, é um outro Daniel. É um outro Daniel. E ele falou uma coisa que ficou na minha cabeça, a gente conversou nesse sábado passado, Sim. E vai encaixar um pouco no que você está dizendo. Ele até faz parte de um programa que chama Desafio Empreendedor, e eu estava conversando com ele me dizendo que num determinado evento, e ele estava fazendo o curso, as pessoas passaram assim, o que você não abriria mão do seu emprego? E muita gente falou, né, colocou o papelzinho lá, né, estabilidade, os rendimentos, enfim, uma série de coisas que a gente sabe que envolve o emprego. E ele foi o único cara que quando foi lá, todo mundo ficou meio assim, porque ele colocou, me divertir. Eu não posso abrir mão de me divertir. E aí quando você pensa nisso, e lembrando dele agora com você falando tudo que falou, eu acho que ele está perto, se não alcançou, muito perto de ser realizado, porque se o que ele mais preza no emprego dele é a satisfação, é a diversão, é saber... Com quem, no caso? Ele na verdade, ele faz tudo, ele é um empresário, mas ele é um cara que trabalha... O Nando Reis dos empresários. Só que ele que começou no setor de tecnologia e ele foi descobrindo a veia dele e foi crescendo nesse sentido. E é até bom, porque a gente tende a demonizar empresários, né? Existem pessoas de todo tipo, em todas as profissões, em todas as ocupações. Até porque talvez você reconhecer e continua ali. Exatamente, e a essência dele está ali, humana, né, tentando sempre fazer o bem. Mas isso ficou na minha cabeça, porque quantas pessoas você faz essa pergunta hoje e elas vão te responder, eu não posso abrir mão da diversão, porque sequer elas não têm. E diversão não é você não levar a sério o trabalho, mas é sentir prazer em estar fazendo o que está fazendo. É uma coisa rara, cara. É uma coisa rara. É você enquanto espaço, enquanto ser, enquanto um ser vivente, eu penso que você tem as suas faculdades, as suas plenitudes, o que você precisa preencher. E aí são vários campos da vida que você vai se preenchendo. Então, o trabalho, quando eu falo trabalho, não trabalho no sentido competitivo, não trabalho no sentido mercatorial, não é nesse sentido. O trabalho como realização de um trabalho mesmo, de entregar uma aula, de entregar uma música, porque você quer compartilhar isso. A ideia de humanidade é que cada um de nós temos diversidade, nós somos singulares,
E aí cada um entrega, sabe, numa grande partilha o que cada um sabe. E isso fica legal, porque, olha, se o Nando Reis entrega o melhor dele, ele vai entregar a música. Porque ele se realiza. Imagina o Nando Reis numa repartição pública, carimbando o dia inteiro. Exatamente. Entendeu? Em algum momento ele ia dar um batido ali e compor alguma coisa. Por isso que hoje a gente fala muito de propósito, né? Entender qual que é o nosso propósito. E aí existe um outro desafio muito grande, que é entender qual é o nosso propósito e tentar vencer o duelo entre o que eu sou e o que é a minha essência versus a necessidade que eu tenho de sobreviver nesse mundo. Agora, eu acho que algumas coisas dão... Claro, mais uma vez, nós falamos isso no primeiro episódio, nós estamos discutindo ideias e existem realidades que elas são muito complexas e que merecem também essa problematização. Mas até... trazendo aqui uma coisa que eu escutei da Lúcia Helena, que nós já citamos também. Sim, ela, nossa, ela vai falar o seguinte, falou, olha, tudo bem, você tem aqui o seu trabalho, que nem sempre é a expressão máxima da sua realização, mas também tem que buscar se realizar e, ao mesmo tempo, tentar levar beleza para esse trabalho. Sim. Porque, de alguma forma, ali, se você conseguir traduzir, mesmo que em tese ele não dialogue com aquilo que você é em essência, mas se você conseguir traduzir sua essência em algum dos seus atos dentro desse trabalho, talvez você vai conseguir encontrar um pouco mais de satisfação. A sua pegada ali, a sua marca, né? É porque é muito difícil, você imagina hoje, você vai falar assim, para a maioria das pessoas é muito complicado, vou trocar de carreira. E a transição é muito difícil. Se você vive num país de pleno emprego, de oportunidades abundantes, é uma realidade. O nosso Brasil, infelizmente, apresenta outra. E isso me leva a pensar em outra situação, nós que lidamos com jovens em idade, sim, que estão chegando ali perto do Enem, vão entrar nas universidades. Essa decisão é muito séria para alguém que ainda está em formação. Por isso que há trocas. Eu comecei fazendo farmácia. Você fez farmácia? Eu fiz 1 ano de farmácia. É sério? Eu sou formado em quê? Eu sou formado em História, em Filosofia e Educação Física. Eu fiz 3 anos. Então... Eu tenho 3 anos de medicina. Então, então assim, e para mim, e eu entrei em História, é uma coisa muito doida. Meu pai havia falecido, eu resolvi sair da faculdade. Uhum. E um grande amigo, que eu considero um irmão de infância, cara, por que você não pensa no curso de História? Eu nem tinha alimentado dentro de mim aquele desejo. E esse desejo foi alimentado com alguém de fora, me olhando e talvez entendendo assim, talvez ele tenha esse perfil. E aí eu comecei a enxergar. História. E aí sim, não, aí depois... você diferente. Mas aí que tá, eu também hoje não... Foi a decisão mais acertada. Uhum. Por questões da sociedade, muita gente torceu o nariz, né? Porque... Professor, você vai ser sim, isso? Lá vem, né? História, o que eles fazem? E seu sustento? E o que eles fazem? Enfim. E estamos aqui. Quer dizer que eu posso fazer só isso? Não. Mas o que eu estou dizendo às vezes a coisa vem por um lado que você não imagina e é normal você querer mudar. É o que você disse, é normal você questionar. Agora, num país como o nosso, há também a necessidade desse equilíbrio. O que eu preciso fazer ou o que estou fazendo, porque a decisão lá no início ainda é mais... Por mais que o jovem ainda esteja imaturo, talvez ele tenha que lidar com essa decisão durante toda a vida se arrependendo. Mas se ele acertar, ok. Agora, quem já tem uma caminhada... Essa troca muitas vezes não é fácil, a não ser que você tenha um capital guardado, a não ser que você tenha, né, recursos que não é a realidade da maioria da nossa população. Sim, e outra coisa também, a escolha, ela é uma das reflexões que eu tive também, de novo, assistindo o Relicário, é que ela não é permanente. Talvez evidentemente que considerando, igual você colocou, muito bem a questão do Brasil, não é um país de pleno emprego, longe disso, né? Na verdade, de trabalho informal, né? Uberização, igual a gente sabe o fenômeno que está acontecendo, porque a gente está aqui mais para conseguir um lugar ao sol mesmo, beleza. E às vezes essa reflexão ela não chega porque outras demandas mais importantes estão na pauta dessa Exatamente. Pessoa. Tranquilo. Há uma mecanização do nosso pensamento, dos nossos atos por consequência. Parar para pensar é um privilégio. Sim, é um privilégio. Não deveria ser. Porque isso somos nós, né? Brincando um pouco, Descartes, né? Substância pensante, nós somos pensamento,
Então, a reflexão, quando nos retirada, é retirar um pedaço de nós. Mas é claro que existe isso aí, é perfeito. Agora, quando eu falo a questão da escolha, que ela não é permanente, e aí volta a questão da reflexão, que você está falando do nosso público, né? A gente trabalha com educação, com público jovem, se preparando para o Enem, e eles vivem, muitas vezes, essa angústia de ter a escolha certeira, né? Parece como um dardo, tem que acertar no alvo. Eu não posso errar, por toda a vida. Não é por toda a vida, é porque a vida não é a profissão. Não é? Você é antes de qualquer profissão, certo? Você é antes de qualquer profissão, exatamente. Essa a ideia. E se no meio do caminho da vida eu percebo, igual eu percebia, ouvindo, vendo o Nando Reis e Relicário, você percebe, talvez esse caminho seja diferente. Se eu tenho eu não falo a condição estrutural, mas a condição de enfrentar, né, o meu destino, de enfrentar a minha jornada, de me propor a isso, eu preciso fazer. Até porque, algo que eu penso, venho refletindo muito, nós falamos e expressamos uma ideia, igual nós estamos fazendo aqui. Mas quando a gente realiza, a gente faz, igual você disse, né, da Lu, né, a sua esposa, que ela decidiu e ela fez, isso espelha, porque o mais do que a palavra é a atitude. Ela inspira mais, né? Então, eu falei assim, nossa, ela foi lá e fez. Então, você deve estar pensando, eu também vou fazer. Nós estamos aqui um pouco por conta disso. Esse é o segredo? Não é um segredo, mas assim, eu não digo apenas aqui no Nosso Pensante, sim, mas no meu caso, quando você falou de espelhar, eu já falei isso algumas vezes e parece que eu estou puxando o saco da minha esposa, mas é muito difícil você... Não tem nenhum problema nisso. Não tem, é salutar, inclusive, valorize. Mas é muito... Aí entenda minhas palavras. É muito difícil você se manter numa zona de estagnação, para não usar a expressão zona de conforto, né? Quando você tem ao seu lado um exemplo de ousadia, tentativa e escolhas, algumas acertadas, outras não, porém, todo o tempo buscando fazer o melhor. E eu tinha um perfil que as coisas iam meio no talento. Vai dar certo porque eu vou conseguir fazer dar certo. E até o dia que der errado. Então, sim, antes de que desse muito errado, ela me inspirou a falar, não, também vou trabalhar para dar certo, não vou confiar só, vou dizer, chamar de talento ou na aptidão natural, entre aspas, porque eu também não acredito muito em aptidão natural, você vai construindo. Mas aí é muito, muito difícil você se manter nessa zona de estagnação quando você tem alguém que não é que está falando para você todo o tempo se mexer. Não, você está do lado, você está se inspirando, você está olhando e falando assim, credo, entendeu? É possível, entendeu? Então vamos também, né? Então assim, vamos levanta, mexer. Eu vou ali. Porque as pessoas falam, uma vida de qualidade depende de uma boa escolha. Mas não precisa ser só uma escolha. Não quer dizer que você vai acertar da primeira. Você vai ter que tentar. Você vai ter que dar com os burros na água de vez em quando e... voltar atrás, agora vamos por outro caminho. E no final, se tudo der errado, a gente tem a opção inevitável de começar de novo. E porque não há nenhum problema, né? Não há nenhum. Não há problema porque você vai experienciando, você vai se conhecendo, porque a cada tentativa, claro, se você acerta na primeira, felicidade, ótimo. Mas, à medida que você vai experienciando, tentando, entendendo, fazendo o processo, você também vai se ampliando. Você está se reconhecendo, você está vivendo, na verdade. Exatamente. Foi até o tema do que nós falamos no primeiro pod, né? Então, essa ideia que de novo, a teoria Nando Reis, não é a ideia de que, olha, isso aí não está escrito em lugar nenhum. Não existe uma faculdade sobre isso. Você não se forma Nando Reis porque ele é só um. Igual você é um só. Entende? Então, nenhum problema você escolher uma profissão, desde que ela seja autêntica em relação a si mesmo. E aí eu brinco, né? Falei com você sobre o Heidegger, né? Só pegando esse gancho, se você está numa profissão que não está em sintonia com aquilo que você de fato pelo menos busque caminhos na sua vida, momentos em que você possa expressar dentro dessa profissão, sim, e buscando também fora dela. Porque eu parto do princípio de que eu compreendo quando não é possível transformar tudo de uma hora para outra. Mas então busque, porque
nós somos mortais, né? O tempo passa. O tempo está passando. A gente não tem como deixar um saldo, você tem que gastar esse tempo, né, nas 24 horas. Então tente ser o mais próximo, ou expressar na maior parte do seu tempo a sua essência você também. Ali, por exemplo, se você não se reconhecer naquela profissão, pelo menos que seja você. Ali, entregue você. A gente tem que lembrar que somos mortais, memento mori, né? Hiato, né? Isso. E aí você falou do Heidegger, e aí o Heidegger leva a gente a pensar assim, né? Qual que é o sentido da vida? Sim. E nem é tão importante a pergunta para ele, é mais interessante a aplicação da resposta. Fazendo só um parênteses aqui, Heidegger é um daqueles caras que a gente tem que separar o autor da obra, né? Sim, verdade. Porque senão alguém vai falar, mas tá falando de um cara que... Do período, né? Se aliou ali ao nazismo. Tem um professor italiano, se eu não me engano, Francesco Alfieri, que ele foi lá estudar os cadernos pretos do Heidegger, sim, e ele fala que a associação dele ao nazismo é fruto de interpretações rasas do pensamento dele, que era muito mais complexo. Ao mesmo tempo, a gente também tem as correspondências entre ele e o irmão, e agora eu não vou lembrar o nome do irmão, acho que era Fritz. Heidegger. Agora eu não lembro do nome do irmão, mas que já mostra que não, ele se enveredou por aquele caminho, sim. Mas vamos separar o autor da obra nesse contexto aqui, sim, específico, a gente separa, porque ele tem um pensamento sobre vida autêntica que é, sim, muito interessante. Esse conceito do vida autêntica, ele realmente ele é rico. Qual que é a ideia? Existe a vida autêntica e a inautêntica. A inautêntica é você seguir o fluxo da existência, o fluxo da própria vida, atendendo às demandas de uma sociedade, das convenções, de uma moral, por exemplo, de uma moral do trabalho, igual nós estamos colocando aqui, de uma moral capitalista, enfim, competitiva, igual eu coloquei para vocês aqui. E aí, nessa inautenticidade, você vai se fragmentando. Você vai se fragmentando e se transforma na profissão. Então, por exemplo, você é o médico, mas quem é o Hudson? Quem é o Ivaldo? Você é o policial, mas quem é eu e você? O policial. O Heidegger ele vai, né, em linhas tortas, falar que a gente se diferencia exatamente por não ter uma função única. Sim. Porque se eu penso na natureza de uma panela, a panela serve para cozinhar. Certo. E se eu olhar a panela daqui 10 anos, ela vai continuar sendo o quê? Uma panela. Sim. Agora, eu olhei para o Ivaldo agora, daqui 10 anos ele vai ter mais 3, 4, 5, 10 livros publicados, talvez mais filhos. Se eu pensar e perguntar da sua vida anterior, criança, adolescente, você vai se transformando. A autenticidade para ele, então, está muito mais ligada. Você tenta ser original, mas a gente acaba sendo repetitivo. Sim. Mas a gente está muito mais ligado, então, em você estar em acordo consigo mesmo. Com a sua própria natureza. Com a sua própria natureza. Porque se você ficar repetitivo, no final das contas, você vai continuar sendo uma panela. Você vai continuar tendo uma natureza estática. E não é isso o ser humano. Ressignificou a panela, né? Ressignificou? Panelaço. É verdade, exatamente. Ela, a panela autêntica. E ele vai ainda deixar a ideia de que mesmo a mais, vamos dizer, apática das pessoas tem impacto na sua própria vida, desempenha um papel na sua própria vida e na vida das demais pessoas. Ou seja, a natureza humana ela está totalmente alinhada à possibilidade de novas chances. E dentro dessas novas chances, se você tentar ser autêntico, né, estar alinhado com a sua natureza, você vai encontrar, talvez, a felicidade. Não se permitir. Não se permitir, é dar a chance, não é? Pode parecer um pouco idealista, né, falando assim, porque e você colocou muito bem a questão. Olha, nós estamos no Brasil. O Brasil, com tantas carências, não é, estruturais, fica complicado pensar isso mesmo, né? A altura de que um jovem que está buscando uma faculdade para ter uma melhoria social, alguém que já está na carreira e que está até relativamente bem, porém está com conflito ali sobre a identificação profissional, mas
não tem condições de se sair dali, ou aquela pessoa que está tentando sobreviver, igual eu falei, no trabalho informal, para simplesmente pagar suas contas. Enfim, existe essa realidade. Acontece que, e aí você colocou algo interessante, que se você não tem agora, nesse instante, a possibilidade de transcender, pelo menos de entregar si mesmo para a profissão. Então, por exemplo, eu já vi diversas pessoas em vários espaços da vida, seja da profissão que é considerada mais simples, aquela que é mais sofisticada, de uma alegria fantástica, de uma entrega. Falei assim, olha, essa pessoa aqui, ela transcendeu a profissão. Por exemplo, agora mesmo eu estou fazendo, confidenciei com você agora há pouco, eu estou escrevendo um livro de uma pessoa que é um guia de turismo, né, uma biografia, estou alinhando reflexões sobre a vida, e se você olha e vê essa pessoa, esse aqui não é um guia de turismo, essa pessoa ela foi além, ela foi autêntica, né, que ela faz coisas, que eu até cito no texto, que transcendem os manuais de turismo. Olha, aqui eu até brinco com ele, né? Falei assim, olha, o Roberto, ele chama Roberto, você não leu isso no manual de turismo, não é? Igual eu imagino que o Nando Reis não tem nada escrito em nenhum momento, né? Como compor boas músicas. Isso, agora eu vou sentar e escrever Segundo Sol. Exatamente. Resposta dele também? A letra, se não me engano, Samuel, é dele e a melodia do Samuel, se não me engano, né? isso. Então faz sentido, né? Exatamente. Faz sentido. E essa questão que você falou eu sou sobre a profissão. Sim. Eu sou a minha profissão ou eu sou um constante vir a ser? Eu quero ser um constante vir a ser. Por quê? Mesmo que eu permaneça nessa profissão, eu preciso estar aberto à possibilidade de mudança. Eu preciso estar aberto à possibilidade de ser algo mais. Se eu for só esse atributo, eu volto a ser aquela panela. Sim. Eu volto a ser aquela coisa que só serve para cozinhar e só tem uma e tem missão. Uma função eterna, né? E exatamente daí nasce a infelicidade, da incapacidade de enxergar que o ser, ou ser humano, é ter a possibilidade de se transformar, de estar em mutação. E daí você é inautêntico, vamos dizer assim. Sim, você foge de si, né? Descolado do seu ser, não tem como ser feliz. E é interessante, nós falamos no primeiro episódio sobre a questão do desafio deste século, que em certa medida é buscar compreender a si mesmo. Você falou sobre felicidade. Olha, uma metafísica aqui, certo? Uma metafísica. O espírito humano, a alma humana, a nossa lógica, ela gosta de ser desafiada. Ela não é estática. Você falou de vir a ser, não é? É exatamente isso. Eu quero me ocupar naquilo que me traz uma completude. Não é que traz prazer apenas, mas completude. Porque quando eu entrego algo que a minha lógica exige, que a minha alma exige, que o meu ser quer aquilo, porque é como se fosse uma parte de mim, o meu espaço, eu me sinto feliz. A ataraxia dos gregos, né? Esse estado de tranquilidade. Tranquilidade por quê? Porque eu estou realizado. Mas no mundo atual, só dá para fazer isso se você fugir do lugar comum. Sim. Mas a maior parte das vezes que nós tentamos fugir do lugar comum, a gente acaba depois repetindo tudo aquilo que o lugar comum tem. Vai ter uma analogia, e eu não vou lembrar qual analogia que o Heidegger faz, mas seria a questão do ruído, tudo. Mas vamos pensar numa reunião. Sim. Você tem uma reunião, 300 cabeças está tentando falar. Vai chegar um momento que ou você consegue falar, e aí você vai estar fora do lugar comum, ou então você vai se render, que é o que normalmente acontece, e começar a conversar sobre o assunto que está rodando em todo lugar. Então, a chave é ter voz própria. Mas quando você tem voz própria e é autêntico, você também joga sobre si uma responsabilidade, porque você vai ter que suportar a pressão. Quando você é diferente, exatamente. Quando você é diferente, você joga sobre si uma carga de responsabilidade, porque você tem que suportar a pressão. Mas se você consegue fazer a gestão dessa responsabilidade, aí você encontra aquilo que a gente pode chamar de felicidade, em comparação a não ser autêntico. Porque você vai ser autêntico. Se eu estou em acordo comigo mesmo, se eu estou em sintonia comigo mesmo, com a minha essência, a chance de eu viver momentos de felicidade é muito maior. Então,
Você vencer essa inércia. Na hora que você está falando isso, assim, você tem que enfrentar, joga uma responsabilidade, né? Você vai ter que enfrentar, porque vai vir a pressão. Você é diferente, esse cara é maluco, aquela mulher é maluca. Não é? Tem isso mesmo, porque a sociedade não quer. A inspiração da vida autêntica nem sempre é bem entendida. Sim. Eu posso olhar para uma vida autêntica alheia a mim e pensar, que massa. Ou então, que tragédia. Sem entender que é aquela pessoa, que é a tradução daquela essência. Que é o retrato, né? O espelho. Né? Até porque a gente tem um senso de julgamento muito forte. Sim. E se a gente está totalmente inundado pelo senso comum, pelo lugar comum, quando você vê algo fora dessa caixa, a tendência é que o julgamento seja negativo. Ou então até invejoso. Sim, e é essa resistência que a gente precisa vencer. Quando eu falei, quando você deu o exemplo da Lu, né, sua esposa, que eu falei foi um ato de coragem, porque ela percebeu que era o momento de ir por outros caminhos, né, de vir a ser, né, como você colocou. É um diálogo interno que a gente faz quase que diariamente. No nosso íntimo, nós realizamos ele. E aí você pondera tudo, claro, as circunstâncias ao seu redor. Mas quando você faz isso e você percebe, olha, sabe aquela ideia de que a tua intuição está dizendo, assim, olha, vai. Entendeu? Sim. Você, te dá forças, né? Confiar nessa intuição, nesse instinto. Isso. E no caso dela específico, não é nenhuma questão de que foi a motivação financeira, foi uma motivação de realização, de chegar e falar assim, eu preciso de mais. Se você olhar algumas personalidades da história, esses que, às vezes quando a gente vê, né, em biografias, destaques, etc., geralmente, olha só, esses que se destacam, eles foram, de certa maneira, subversivos, vamos colocar assim, para quebrar uma convenção que não levaria a lugar nenhum para essa pessoa. E aí ele fez algo diferente. Para agora, neste momento, você olha assim, não, isso eu já sei. Mas você sabe agora. Para ele ou para ela naquele início... Né, foi uma quebra de algum paradigma. Quebrou um paradigma. Né? Falou assim, ora, se fosse assim, a gente não tinha saído das cavernas. Olha, lá fora, talvez... E se fosse fácil assim nós também... Nós estamos aqui por isso, né? Exatamente. Você da história sabe melhor do que eu. Né? E se fosse fácil assim também, todo mundo estava fazendo plenamente aquilo que deseja e que se realiza. Sim. Quando a pessoa se conhece. A gente falou sobre isso no último episódio, né, do olhar para dentro, mas não é fácil, não é uma tarefa simples. Agora ela tem que estar no seu horizonte. Ela tem que estar no seu horizonte, porque sem esperança também a gente não vai a lugar nenhum. Não vai a lugar nenhum. Então, eu vejo que, quando eu brinquei, né, mandei para você lá, a teoria Nando Reis, né, eu falei assim, qual que é a ideia? Eu falei assim, olha, a ideia é a seguinte, primeiro, você tem que se conhecer, tem que saber, olha, eu sou isso, né? Vai dar errado? Vai dar certo? Não sei, porque certo ou errado para ser tem que ser tentado, não é? Eu não sei certo ou errado hipoteticamente. Eu sei certo ou errado quando eu me arrisco, coloco a cara para bater, coloco o mundo aí para eu viver, não é isso? Me permitir isso. Deu errado? Tranquilo. Você tem outros caminhos, tem outros atalhos, tem outros itinerários, sem problema nenhum. A questão é que o que vai te guiar, sabe? O que vai te conduzir é a coragem, é a decisão, é a reflexão. Eu falei assim, olha, eles vão falar que eu errei, eles vão dizer que eu não fui bem, que eu sou um louco. Qual que é o problema? Isso sou eu. Eu estou tentando agora, quando eu acertar, né? E aí vai vir todo mundo e falar assim, nossa, tá vendo como é que pode, como ele conseguiu aquilo? E se nesse processo, mesmo doloroso, eu esteja em sintonia comigo, eu suporto. Suporta, é o que te dá o sustento, né? Por isso que é muito difícil a pessoa sustentar uma nova atitude ou um novo comportamento se ele é forçado. Geralmente ele para no meio do caminho, porque não há identificação. Não há identificação, não há conexão. A conexão ela existe ali de uma maneira muito superficial. Então, nas primeiras dificuldades, a coisa desanda. Sim. Agora, quando você está ali em essência, você persiste, você vai até o fim. Não tem você falou sincronia, não tem uma comunicação entre você e o que está acontecendo. E normalmente você é motivado pelo lugar comum. Sim. E aí a coisa tende a ser efêmera. A gente falou no primeiro episódio de Sócrates, né?
ele dizia algo parecido com isso, né? Que, olha, o caminho para... Ele falava verdade, mas eu vou colocar aqui de outro sentido. O caminho para uma realização, que é a sua, ele é difícil, mas ele é o real. O caminho para, talvez, o lugar comum, ele é fácil. Você chega rápido, mas ele é falso. No primeiro é você, no segundo não é. E aí ele tem algo que eu acho fantástico, é uma reflexão. Ninguém consegue ser feliz, vamos colocar assim, se foge da sua natureza. Se você é contra você mesmo, ora, quem vai te dar sustento para ser diferente? Se você estabelecer um primeiro conflito, e o primeiro conflito é interno, com você mesmo, não, eu estou me anulando. A chance de ser feliz é irrisória. É difícil. Na verdade, é impossível. Impossível. É você está anulando a sua natureza. Eu quero ser. Então, quando eu falo do Nando Reis, eu quero dizer isso. Ele não se fragmentou. Ele não foi ao lugar comum. Ele decidiu aquilo. Olha, eu vou ser isso. E aí, a performance dele, e olha que nós estamos falando, você pode me ajudar mais, conhecedor de música, ele era do Titãs, que é uma banda extraordinária, eu sou fãzaço, e poderia ser lugar comum ele continuar lá, ele saiu. Exatamente. Entendeu? Ele saiu de não lá. Não foi por não ser bem sucedido. Não, muito ao contrário. Não foi, enfim, é uma pessoa com os seus problemas, teve as suas dependências, vamos dizer assim. Sim. Humano, demasiadamente humano, olha como o Nietzsche todos. Nos ajudando, né? Como cá, Nietzsche, senta aí. Como todos nós, mas em busca dessa sincronia com a sua essência. Por isso que é muito difícil para nós, que somos tão influenciados, contaminados pelo lugar comum, olhar para um estilo de vida muito diferente e não julgar. Mas, cara, qual que é o parâmetro de felicidade? Isso. Raramente você vai perguntar para essa juventude e apontar alguém vivendo de uma vida simples em termos materiais, e dificilmente alguém vai encarar e falar, essa pessoa é feliz, porque hoje ela está associada ao ter. E o ser tem papel cada vez mais secundário na nossa sociedade. Enfim, eu consigo hoje, mas depois de muito bater... Muito caminhar, né? Muito vamos experienciar. Assim, né? Olhar para determinados tipos de vida que antes eu julgava de forma errada e falar assim, não, é a vida. Essa é a vida. Ela não é a minha, mas é a vida. E ela precisa ser respeitada, e esse ser é um ser integral, completamente harmonizado com a sua essência. E isso é muito bonito, cara. É um desafio muito grande, é muito raro, mas é muito bonito. Quando você reconhece isso, ou consegue ver nas pessoas, mesmo que você ainda não tenha atingido esse estágio, é o que eu falei, é a inspiração da vida autêntica. Aquele estalo, né? Exatamente. Peraí, será que eu estou indo por um caminho correto? Você falou a questão, que me veio uma ideia aqui, né? Assim, veio uma ideia. Você falou o ter menos, não é? Você falou assim, a vida simples, a pessoa ter menos, viver com menos. Felicidade conjugal do Tolstói vai falar um pouco dessa linha, né? De uma vida, ele vai defender a vida simples do campo com a família. Ele vai mostrar ali, na verdade, valores que também estão associados à felicidade, desde que você entenda como você esteja de fato conectado àquilo e mostrando que a vida não é só as posses, né? Tem uma passagem dele, eu não vou lembrar se é exatamente assim, é uma novela chamada A História de um Cavalo. E é um cavalo bradado que ele vai sendo trocado por vários donos, porque ele é pouco valorizado. E tem uma hora que o cavalo pensa mais ou menos assim, eu não vou lembrar se a citação é exatamente essa, ele fala assim, os homens, ora vão lá vendo, preferem se medir pelos termos antemão entre eles convencionados, pelos termos que eles combinam antes. Combinam lá. E os termos são o meu, a minha, os meus, as minhas. Os homens que conseguem usar esses termos para o maior número de coisas são considerados pelos outros como mais felizes. E eu li isso tem, sei lá, 20 e tantos anos e nunca saiu da minha cabeça. Atemporal, né? Totalmente atemporal. E é
num sentido geral, o que o senso comum traz como ser A feliz. quantificação. Não se trata de ser hipócrita e falar que o dinheiro não traz facilidades que aumentam a sua Não, satisfação. Não estou de falando modo isso, algum. gente. Mas, em essência, nós não somos apenas isso. Em essência, nós somos mais do que isso. Não há mal em ganhar, não há mal em ganhar dinheiro, não, mas você não pode ser definido por isso. Você tem que ganhar, Entendeu? você não pode deixar ele te ganhar. Exatamente. Você não Porque pode tem essa ideia. Você não pode deixar ele te ganhar. E as pessoas que geralmente você vê e fala, não, essa de fato parece ser feliz, são aquelas pessoas que, tendo dinheiro ou não, nos parecem desapegadas ao que tem. E no sentido de não de distribuir de forma alheia, mas, ok, eu tenho, mas isso não me define. Entendeu? Isso é apenas parte da minha vida. O que me define são as minhas relações. O que me define é a forma como eu me relaciono, inclusive com isso. Sim. Entendeu? Inclusive com o dinheiro. É isso que me define Com também. o uso que eu faço dele, entendeu? a relação que eu tenho com ele. E eu não estou falando de caridade, não estou falando Não, necessariamente disso. Estou falando sim. da relação, do tanto que as coisas mundanas me corrompem ou não, independente do tanto que eu as queira. Certo? Porque no final das contas, agora é uma filosofia um pouco mais hard, né? Vou colocar assim, né? Você que falou que quer fritar, né? A mente. Você que frita a cabeça das pessoas. Não quero fritar a mente de ninguém. Mas estou dizendo o seguinte, olha, não faz o menor sentido também, né? Você passar uma vida querendo acumular as coisas. No final tudo é de pedra, papel. Exatamente. E para eu não perder a piada, tesoura. Exatamente. Entendeu? Você acumulou mais ou menos no final. Isso é trágico, é freudiano, né? Cuidado com isso. Mas a gente vai para o mesmo lugar, né? Nesse sentido. Então, você tem a oportunidade de ser. É isso que é rico. A riqueza está aí. E a prova de que não adianta nem enterrar o que você tem é que os sarcófagos descobertos estão lá com riqueza até hoje, sem uso algum. Então não adianta levar. Lá do faraó, né? Isso, então a gente vai descobrindo. Outras tumbas que tem por aí que, né? Ainda não descobrimos. Vai ser petróleo um dia. Isso. Mas é basicamente isso. Não faz sentido. Não faz sentido essa obsessão por juntar. Sim. É óbvio, você quer ter uma vida confortável, todo mundo quer, e é um direito seu e não há pecado nisso. Ainda bem que a gente passou dessa época, né? Já passamos. Ainda bem. Que bom que passamos. Mas isso não pode ser a síntese da sua existência. A síntese da sua existência tem que ser a sua relação com todas as coisas, inclusive com isso. Um equilíbrio. Um equilíbrio, de fato. O mundo, né, a vida, eu falo o mundo, a natureza, o mundo, o universo, e a própria existência diária, ela dialoga com a gente nesse aspecto. Fala assim, olha, a gente é meio teimoso, né? Vamos colocar assim, mas ela dialoga, fala assim, olha, não precisa de muita coisa, não é? Você precisa ter o seu equilíbrio vivente, e o dinheiro entra nessa equação, claro, pelo sistema que a gente tem, o dinheiro entra. Isso aí, igual você disse, é hipocrisia dizer que não. E nem é essa a discussão aqui. Não. Agora, nessa medida, você também não precisa se entregar, entende? E você se anular, não é? Uma voz que eu ouço sempre, né, há anos na educação, falando assim, olha, eu quero fazer a profissão A, B ou C, porque eu quero ter dinheiro. Não, beleza, se você é autenticidade financeira, eu te sugiro ir para o ramo dos bancos. Não é? Vai ser um banqueiro, vai para a bolsa, vai ser um investidor, nem precisa, né, fazer um curso agora para isso, vai para outro caminho. Agora, se você realmente pensa que a profissão tem a ver com o que você deixa a questão do dinheiro de lado por enquanto. Ele vai vir. A gente falou da hipocrisia, eu me lembrei aqui. Até acho que eu já comentei com você. Uhum. Eu li um livro do George Orwell há pouco tempo, que ele é pouco conhecido, chama Flor da Inglaterra. Sim, você comentou. E falando exatamente da questão da hipocrisia. Eu não vou dar um spoiler grande sobre o livro, mas é um cara que declara guerra contra o Deus Dinheiro. Sim. Mas a gente tem uma clara noção do livro que a gente só precisa de uma motivação muito forte para poder fazer as pazes com ele. Então é isso, não adianta. Faz parte da nossa vida, faz parte do nosso sistema, mas ele não pode te definir. A gente encontra pessoas. Sistema de outra coisa. A gente encontra pessoas mesquinhas, sem dinheiro e com dinheiro. Sim. E a mesquiaria não tem nada a ver nem sempre a ver com a questão da grana. Ela tem muitas vezes ela tem mais relação com a questão do espírito. Boas pessoas independem disso.
independem. Então, é uma lição. A gente a viver, né, é você a cada dia aprender novamente. Exatamente. Não é? Você vai se conhecendo, que eu acho que talvez seja o propósito maior, claro, né? Você chega aqui, conhece todo mundo, não conhece si mesmo, você não conhece ninguém. Não é? Essa que é uma questão. Então, quando você vai se conhecendo, você vai tomando força, a energia vai tomando conta de si. E aí você percebe, ora, verdade, por que eu estou fazendo isso? Não é? Será que porque agora, aí volta todo o seu discurso e o nosso debate aqui, olha, é porque agora eu preciso. Tanto eu que você já passamos por isso. Não é? Você, agora eu preciso, então eu vou lá. Mas eu sei que eu não sou aquilo. Não é? Vai chegar um momento que eu vou ter a minha porta, né? Ou vou pavimentar um caminho para que eu tenha a porta para encontrar novamente comigo. Então, se você já tem essa reflexão desde sempre, você está criando um itinerário para chegar ou voltar para a sua morada, que é você. Entende? Então, esse processo reflexivo de que eu não quero, eu não posso ceder, igual você colocou, né, a ideia de um lugar comum, é interessante porque isso faz com que você pense no que você quer realizar. E aí que eu brinquei com essa ideia do Nando Reis. Falei assim, não, o que é, por exemplo, com todo respeito às profissões, não é essa a questão aqui, mas eu sou o policial, eu sou o médico, eu sou o juiz, eu sou o professor. Opa, isso aqui não é você. Eu sou o Nando Reis, então agora eu sei quem é você. E a nossa reflexão aqui, até para caminhar para o final do nosso episódio, sim, é essa. Você não precisa ser o Nando Reis, você precisa ser claro que não. Você. Você precisa ter luz, encontrar a sua luz e deixar que as pessoas também encontrem. Por isso, nessa minha reflexão final aqui, além de tudo que nós falamos, seja uma pessoa que ajude as outras a encontrar janelas de oportunidades e não janelas traumáticas. Não seja apenas crítico. Sim, seja também uma pessoa que encoraja. Porque muitas vezes você vai encontrar a sua vibe fazendo as pessoas encontrar o lugar delas, ajudando as pessoas a encontrarem o lugar delas. Então, aquilo você fala. E outra, normalmente quando uma pessoa busca um caminho fora do lugar comum, é natural, não deveria ser, que as outras encarem com estranhamento. E quando você se deparar com alguém assim, encoraje. Sim. Não é encorajar a fazer coisas levianas, claro, mas é encorajar que a pessoa busque uma condição que lhe dê mais satisfação, mais felicidade. E isso vai te inspirar também. Melhor ainda se você for a pessoa que inspire as outras a agir dessa forma. Então, eu acho que a gente está cheio de gente, inclusive nós, muitas vezes, abrindo janelas traumáticas, sendo críticos demais e esquecendo que a vida é uma só, a gente precisa vivê-la. Se libertar um pouco. Ela acaba. E a gente pode deixar algo mais do que lembranças mornas, a gente pode deixar lembranças vívidas aí para quem ficou e deixar inspiração. Até porque a gente está aqui falando essas coisas, esse assunto, essas reflexões, porque outros antes de nós fizeram, colocaram, tiveram atos de coragem e a gente estava espelhando aquilo. Peraí, lá atrás. Acenderam chamas que a gente não consegue mais apagar, mesmo que a gente queira. Não tem jeito. Não tem jeito. Uma vez que você foi transformado, você nunca mais é a mesma pessoa. Como diz o Clóvis, né? A primeira pamonha é de um jeito, a segunda é de outra. E a gente por aí vai se transformando. Você quer deixar uma palavra final, Ivaldo? Sim, eu vou deixar uma palavra final. Sejam corajosos, né? Tenham a decisão das suas vidas. Entenda que não existe certo e errado nisso. Existe um processo de descoberta. E nesse processo de descoberta, decidir ser é um ato de coragem. Não fique preocupado ou preocupada com aquilo que o outro vai dizer ou deixar de dizer, se vai ser reconhecido ou não reconhecido, porque precisa ser reconhecido por você. Pode ter certeza, se você se reconhecer, se você dá a autenticidade, que já falamos do conceito de Heidegger, né? Se você der a oportunidade de como Nando Reis deu a ele mesmo, as pessoas vão reconhecer em algum momento.
Porque não tem como não reconhecer algo que é original, o que é autêntico, o que é verdadeiro. As pessoas entendem isso. E antes do reconhecimento das outras pessoas, o mais importante é você estar... O reconhecimento próprio, né? Isso. Você está em paz. Sim. E eu acho que é isso. Não tem... não é fácil, apesar de ser simples. É contraditório. Você está indo bem na filosofia. Mas é um caminho a se buscar e eu acho que a felicidade, se ela... São momentos. Não existe uma felicidade plena. Elas são momentos, mas nós podemos criar um terreno onde a gente vivencia isso com um pouco mais de frequência do que ficar esperando que caia um momento feliz de repente, pelo acaso, e isso não vai acontecer. A gente tem que tomar as rédeas da nossa vida, ser de fato protagonista e mesmo com as dificuldades, construir. E ir em frente. Para trás, citando o Clóvis de novo, nem para pegar impulso. Nem para pegar impulso. Galera, grande abraço. Episódio 3 daqui uma semana. Ivaldo, um grande abraço. Um grande abraço, também. outros, um grande abraço, galera. É isso aí. Beijo, até mais. Até mais, galera.